Salve, salve blenderanos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais uma playlist com um conteúdo avançado sobre modelagem 3D no Blender. E como vocês podem ver, nós iremos fazer esse render incrível no Blender, por isso não deixe de se inscrever no canal, pois temos como meta bater os 10.000 inscritos novos aqui no canal. E você pode ajudar nessa jornada incrível do canal, por isso dê o seu contributo aqui. Eu sou Ednilson e sejam bem-vindos à nossa aula. Vamos à nossa aula. Já com o nosso Blender aberto, galera, vocês podem notar aqui, como sempre, que existe aqui o nosso cubo, a nossa lâmpada e aqui necessariamente a nossa câmera. Então o que eu vou fazer, eu vou pressionar A necessariamente, mas disso eu vou apagar esse cubo aqui. Uma vez ele selecionado, vou pressionar X assim para poder eliminá-lo aqui do Blender. X e eliminado. Então vou fazer um Shift A e adicionar aqui o nosso cubo assim. Com o nosso cubo bem adicionado, o que nós iremos fazer, vamos entrar na visão da câmera pressionando 0 no botão numpad, assim. Depois disso eu vou dar uma leve ajustada aqui desse jeito. Depois, aproximando aqui a câmera usando a roda do mouse, vou entrar no Edit Mode pressionando Tab, assim. Vou entrar na seleção por face, selecionar essa face, necessariamente essas três, e vou dar um X faces assim, desse jeito. E como vocês puderam notar aqui, sobramos apenas com a parte interior da nossa face e a lateral. Então o que eu vou fazer agora é simples, eu vou adicionar um modificador. Logo no início da aula, vocês já podem notar que já estamos adicionando aqui um modificador. Então, adicionando o nosso modificador, vou ativar aqui o Solidify desse jeito. Depois, vou sair da visão da câmera, pressionando a bola e saindo, dando aquela rodada assim. Depois, o que eu vou fazer, vou vir até aqui no Thickness, no nosso modificador, vou aumentar esse valor assim, desse jeito. Mas vocês podem ver que ao fazer isso, ele tem algumas falhas aqui. Então, como é que nós podemos solucionar essas falhas? É simples. Dentro das funções do nosso modificador, existe uma função chamada Event Thickness. Essa aqui, Event Thickness. Então, eu vou selecionar ela desse jeito. Como vocês podem ver, ela já dá aquela reparada na nossa malha, assim. Depois, continuando aqui nas definições do nosso modificador, eu virei até aqui nesse olho aqui e vou clicar nele para que ele desligue todas as funções que já foram ativadas. Depois, entro no Edit Mode assim. Lembrando, galera, que as nossas aulas serão necessariamente divididas entre 10 ou 12 minutos. Depois, já estando dentro do Edit Mode, com essa parte selecionada, vou dar um Ctrl R aqui, entrar na seleção por arrasta e dar um Ctrl R assim, pressionar 2 desse jeito. Depois, com essa parte já criada, eu vou dar um SX assim, puxar desse jeito. Depois, o que eu vou fazer, vou puxar essa base até mais ou menos aqui, como vocês podem notar, assim. Assim. Depois vou dar um SX assim, para vermos aqui as distâncias, vou colocar mais ou menos aqui. Com essas bases necessariamente colocadas, o que eu vou fazer, vou dar um Ctrl R assim, 2 desse jeito, vou dar um SX assim e vou juntá-los desse jeito e vou puxar até mais ou menos aqui na lateral, desse jeito. Depois daí eu vou dar um Ctrl R aqui também, um Ctrl R2 assim, vou dar um SY assim e vou puxar até mais ou menos aqui na lateral, desse jeito. Depois de dar essa nossa função, galera, o que nós iremos fazer, eu vou entrar na seleção por face, selecionar essa face e essa face, vou dar um X, pressionar faces assim, como você pode ver. Dando essa simples função, vocês podem notar que já temos aqui uma base para poder sair aquela nossa janela assim. Então o que nós iremos fazer agora é simples, voltando aqui para o nosso modificador, eu vou pressionar até aqui nesse olho assim, para vocês poderem notar necessariamente as funções que saíram desse jeito. Então, entrar no Edit Mode, o que eu vou fazer? Vou entrar na seleção por aresta, vou selecionar essa aresta aqui, basicamente toda essa linha da aresta, assim. Então, o que eu vou fazer agora? Tem que dar uma distância entre o chão e a janela, então eu vou elevar essa base até aqui, necessariamente aqui. Fazendo isso, vocês podem notar que necessariamente o nosso vidro ficou pequeno. Então, vou selecionar aqui uma vez, depois vou pressionar Alt e clicar novamente para selecionar assim. Então, pressionando aqui o Shift, selecionem todas as partes assim, desse jeito. Depois, voltando para aqui dentro,
vou elevar essa base até aqui, para dar aquela boa distância à nossa janela. Depois vou selecionar todas essas bases aqui, assim, e vou elevar elas para cima, desse jeito, mais ou menos nessa distância, assim. Depois vou selecionar essas bases laterais, assim, desse jeito, e vou puxar até aqui. O mesmo vale para essa parte daqui, desse lado. Vou selecionar todas e puxar para as laterais, assim. Aumentar necessariamente a nossa malha. Com essa simples ação, você pode notar necessariamente que já temos a base necessária para formar aqui a nossa malha. Então, o que eu irei fazer agora é uma coisa bem simples. Entrar no Edit Mode, eu vou, peço perdão, adicionando aqui um cubo, pressionando Shift A, assim. Vou dar um S ao máximo, assim, para diminuir necessariamente o tamanho da nossa malha. Vou dar um S, assim. E vou ajustar essa malha necessariamente aqui no meio, dar um S, assim, para que ele fique meio que paralelo. Então, vou dar depois daí vou pressionar 5, 1, desse jeito, como vocês podem ver. Vou entrar aqui na visão de Wireframe. Vocês podem entrar nessa visão pressionando Z. Depois eu vou pegar essa nossa malha aqui, eu vou dar um SZ assim. E vou puxar ela para aqui para baixo, até trespassar um pouco essas linhas, assim. Para aquele que não está entendendo o que eu estou a fazer, pode simplesmente voltar para o Solid Mode, pressionar 5 e fazer só ajuste a partir daqui. É basicamente uma ação de ajuste, assim como vocês podem ver. Não tem nada de especial. Então vou pressionar 5, 1, voltar aqui para a minha visão wireframe, assim. Depois vou dar um SY assim, puxar um pouco assim. Depois vou dar 3 assim. Vou puxar essa base até aqui. E vou dar um SY assim. Puxar até aqui. Desse jeito. Como vocês podem ver, mais ou menos aqui. Dar aquela leve saída. Assim. Opa. Depois de dar aquela ajustada, vou pressionar 1 assim, vou pressionar 5 para sair dessa visão, como vocês podem ver. Depois disso, o que eu irei fazer? Eu voltarei para a visão do nosso Solid Mode, assim, para vocês poderem notar como isso está ficando. Vou entrar no Edit Mode a partir daqui, vou dar um Ctrl R nessa malha, assim. Vou entrar na seleção por face, selecionar essa face, dar um E, assim, desse jeito. Depois disso vou dar um Ctrl R, vou puxar até aqui, assim. Vou selecionar essa face de cima, vou dar um E, puxar para cima, assim. Desse jeito. Vou dar um Ctrl R aqui também, vou fazer o mesmo. Acho que vocês já perceberam a ideia, assim. E vou puxar até aqui. Sinceramente até aqui fora, assim. Para ter melhores medições, vou pressionar 5, 1, assim. Eu vou dar a distância mediante essa parte aqui de baixo, assim. Depois daí vou dar um Ctrl R aqui, puxar até aqui, vou pressionar 5, assim. Depois, o que eu irei fazer a partir daqui é um processo bem simples. Vou entrar na seleção por face, selecionar essa face, dar um E, puxar até aqui, assim. Depois daí vou pressionar o Ctrl R aqui embaixo, puxar até aqui, selecionar essa face aqui, dar um E, puxar até aqui, assim. Depois selecionar essa face aqui lateral, puxar até mais ou menos aqui, como vocês podem ver. Depois vou selecionar essa face aqui, vou dar um I, pressionar I, assim, desse jeito. Vou dar um SX de novo, assim, como vocês podem ver. Vou dar um S, assim. Depois vou dar um E, puxar até aqui, assim, como vocês podem ver. Já saiu aqui necessariamente a base da nossa janela. Com essa simples ação, se nós voltarmos para a visão da câmera, vocês podem notar que já temos uma forma interessante aqui na nossa malha, galera. Então, para nós não darmos continuidade, galera, sem término à modelagem da nossa malha, iremos parar aqui a nossa primeira aula necessariamente nos 9 minutos, dando aquelas considerações finais.
vocês poderão notar que nós fizemos um processo bem simples e necessariamente no nosso modelo vocês podem notar que o modificador ainda está aqui existente. De tanto que quando eu entro no Edit Mode, o Edit Mode só se manifesta na parte da malha de trás, não nessas projeções. Isso porque nós não iremos aplicar agora esse nosso modificador, é melhor que fique desse jeito. Lembrando galera que o objetivo desse vídeo que a Blender Art lançou é de educar você e de desenvolver na modelagem 3D. E pedimos como o seu contributo e a validação do nosso trabalho que você se inscreva no canal para que nós possamos atingir o nosso marco de 10.000 inscritos novos aqui no canal. Por isso eu peço que você se inscreva no canal e necessariamente dê o seu like e comente. Então Blenderando famílias, até vamos necessariamente à nossa próxima aula.